Olá, bem-vindo ao programa Empreender desta semana. Antes de começarmos esse encontro, eu quero te pedir para compartilhar esse link que você recebeu nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, para que mais pessoas possam estar acompanhando esse conteúdo que estamos aqui preparando para você. Quero também saudar você que está na Bem Mais TV nos assistindo, a você que está no YouTube, no canal Atitude TV e também ao público do IGTV no Instagram. Sejam bem-vindos a mais esse encontro. E hoje a nossa convidada é a Cíntia Gomes. É um prazer, Cíntia, ter você aqui. Quero te agradecer, primeiramente, por esse tempo que você está dedicando aqui conosco. Você que é executiva de um grande hotel, né, que é o Hotel Sheraton, Gran Rio, lá no Leblon. Então, quero te agradecer, primeiramente, por esse tempo aqui, para conhecermos um pouco da tua história, né? A gente conhece a Cíntia aqui, do dia a dia, da igreja, da comunhão cristã, mas não conhecemos o lado profissional da Cíntia. Então, hoje, você está aqui sendo convidada para nos contar um pouco da tua história. Poxa, Bruno, é um prazer, eu que agradeço essa oportunidade. A gente conversa sobre tantos assuntos, né? E sobre o lado profissional eu acho que a gente nunca conversou e vai ser uma alegria para mim poder compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo nessa trajetória aí de vida profissional, viu? Ah, que bom. Para nós é um prazer ter você aqui. Prazer meu. Cíntia, você começou nesse ramo hoteleiro, como é que foi a tua história? Você hoje é gerente de um grande hotel, um hotel que é referência, né? Nós, inclusive aqui o nosso público está assistindo, já participou lá de grandes eventos que nós fizemos lá, com o teu apoio sempre incondicional. Você sempre foi uma parceira do nosso ministério, assim, sem igual, né, nos ajudando a promover eventos tão significativos, tão grandiosos, lá naquele hotel maravilhoso, né, que é um hotel hoje referência aqui no estado do Rio, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né, o Sheraton é uma rede mundial, depois você pode estar falando um pouco sobre isso. Mas como é que foi a tua carreira? Você começou lá no Sheraton? Como é que foi a tua história? Conta para nós aí. Não, então, eu não comecei no Sheraton, comecei em outro hotel, em outro grande hotel também, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas é interessante, porque aquela fase que você fica querendo escolher uma profissão é sempre muito difícil, né? E eu sempre fui apaixonada por pessoas, lidar com pessoas e por aprender idiomas. Eu sempre gostei disso. E aí, pensando nisso, falei, puxa vida, acho que hotelaria seria algo interessante. E aí me formei em hotelaria e desde então nunca trabalhei em outra área que não seja hotel. Já tem bastante tempo. E olha que eu comecei bem nova. Então eu comecei com 20 anos, era bem novinha na época, e eu sempre recomendo aos jovens, né, que querem começar uma carreira, que procurem uma boa empresa para começar a fazer o seu estágio, porque dali você pode ter oportunidade de crescer. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei fazendo estágio no Hotel Nacional, na época éramos 20 pessoas, e por graça de Deus e misericórdia do Senhor, eu fui a única pessoa escolhida para ter um trabalho depois do estágio. Para continuar ali na trajetória. Para continuar. Então foi bem legal. Eu comecei trabalhando na recepção do hotel. Naquela época, Bruno, era anos 80. Olha, a gente tinha uma movimentação assim, de 90% de ocupação o tempo inteiro. Então era pauleira, sabe? Aprendizado total. Nossa, mãe, a gente trabalhava muito. E o que aconteceu comigo? Eu comecei trabalhando na recepção, pegava às 7 da manhã, era super cedo, e trabalhava sábado, domingo, feriado. Hotelaria é assim, né? Direto, mas eu, apaixonada, eu amava o meu trabalho. E aí, com 21 anos, mais ou menos, eu me casei. Eu nem tinha 21 anos ainda. Eu tive que pedir autorização dos meus pais para me casar. E aí me casei trabalhando nessa função. E aí você pode imaginar que o marido não gostou muito, né? Foi muito feliz, né? E aí o marido começou a reclamar. E aí falei, gente, eu vou ter que sair, porque eu tenho que dar prioridade à minha família, não vai dar para continuar. Eu amava o meu trabalho, mas teria que sair em função da minha família. E naquele momento a empresa me deu a oportunidade de mudar de área, eu fui para uma outra área, e nessa outra área, que era uma área de gerente, de reservas, um ano e meio depois eu já estava com uma função de gerência. Então, Bacana. tipo assim, eu com 22 anos já estava experimentando liderar uma equipe. Então, a minha experiência de gerenciar, de lidar com pessoas, já vem aí de muito tempo, né? Coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E trabalhei naquele hotel durante muito tempo, sempre com essa pegada aí, né? E, enfim, assim, paixão total pelo que eu fazia até hoje, né? Apaixonada mesmo por hotelaria. Então, assim que começou todo esse meu processo, né, de
carreira profissional dentro da hotelaria. Foi aí que começou tudo. E você falou da questão de pessoas, né? Isso para o nosso público, na grande maioria, ele é formado de empreendedores, né? Pessoas que têm seus negócios. Temos também um público que, nesse momento, principalmente por conta da pandemia, desse processo de retomada, perderam seus empregos, estão então em busca, né, do que fazer, né? Estão aí com essa interrogação, né, se empreendem algo. A gente sabe, né, que é muito difícil, a gente sempre fala isso aqui nos nossos encontros, nos nossos programas, da dificuldade que é se empreender no país, né, com toda essa burocracia de impostos, a questão tributária que é muito complexa. Mas falando de pessoas, gestão de pessoas, né, você falou que isso sempre foi algo que te motivou e você sempre gostou, né, de fazer isso por onde você passou. Que exemplo, que dica você poderia dar, né, acho que seria melhor, para o nosso público nessa questão de lidar com pessoas? Porque isso é fundamental, né, para quem tem um negócio, lidar com o fornecedor, saber lidar com o seu colaborador, montar um time eficaz com o seu cliente, com o público, né, de uma maneira geral. Que experiências você pode nos contar aqui sobre isso, nesse momento aí da tua carreira? Então, eu acho que o que faz com que você seja um excelente profissional, independente da área que você esteja, porque em todas as áreas você precisa lidar com pessoas, né? E você tem sempre que ter empatia. Isso é que, na minha carreira, sempre foi importante para mim. Eu acho que se colocar no lugar do outro, seja do fornecedor, seja do cliente, seja do associado, para mim faz toda a diferença. Então, antes de você tomar qualquer decisão, eu sempre me coloco no lugar da pessoa para poder entender por que ela agiu daquela forma, por que aquele hóspede, no meu caso, que lido com hóspede o tempo inteiro, por que aquele hóspede ficou tão aborrecido, ou o que fez com que ele tomasse essa ou aquela, tivesse aquele comportamento, né? E a gente precisa entender o que o outro está sentindo, porque quando você se coloca no lugar do outro, a conversa muda. E assim, a gente já teve, eu particularmente, e a minha equipe também, porque a gente tem treinamento, né, para isso, a gente vê situações invertendo completamente, dependendo da forma como você se coloca para o hóspede, entendendo o que ele está passando. Então, eu acho que a empatia, para mim, faz total diferença em todas as áreas. A minha equipe, por exemplo, eu sou muito orgulhosa, né, da equipe que eu tenho, a gente faz um trabalho junto incrível. E é assim também, eu acho que quando alguém falha, você tem que entender o que levou aquela pessoa a ter aquela falha naquele momento, mas que consegue consertar, consegue refazer. Então, assim, eu acho que se colocar no lugar do outro é fundamental para o sucesso de qualquer relacionamento, né? Seja profissional, pessoal, em todas as áreas. Eu acho que a empatia é que faz toda a diferença. Você consegue aplicar isso para a tua vida de uma maneira geral, Com né? certeza, com Bacana. certeza. Então, acho que está entendido, acho que é bacana, eu concordo com isso, acho que realmente não adianta você só... E muitas vezes a pessoa erra e a gente quer só ir ali, né, brigar, falar que ela errou, mas de repente isso que você falou é importante, se colocar no outro lugar, né, no outro lado, né, principalmente com o cliente, né, a gente que lida muito com o cliente no dia a dia, sempre procurar entender o lado do cliente na questão da reclamação ou da forma como resolver um problema. Acho que isso é bem bacana. Eu costumo dizer, Bruno, que todo mundo tem um ditado que diz, né, o cliente tem sempre razão. Eu modifico esse ditado um pouquinho. Eu sou a favor de que o ditado correto seria: o cliente nem sempre tem razão, mas ele continua sendo cliente. Bacana, então, ou seja, no fundo é a mesma coisa, sim, mas de uma forma diferente. Mesmo que ele não tenha razão, ele tem que ser tratado como cliente, que aí vai fazer toda a diferença no final da conversa, né? Sim. Então, isso para mim é o motivo da nossa, né, com certeza, da nossa batalha, da nossa luta, né? Com certeza, né? Isso mesmo. Bacana. Então, você ficou no Hotel Nacional, começou lá como estagiária, depois chegou à gerência desse hotel, né, já na área administrativa, por conta do teu casamento, você contou aqui. E aí você ficou lá quanto tempo nesse hotel? Então, eu fiquei lá 7 anos. E aí eu tive o meu primeiro filho, estava de resguardo, né, naquele momento, enfim, do bebê. E aí o Hotel Sheraton me chamou para trabalhar eu estando em casa, que para mim foi uma surpresa, né? Você está de licença, maternidade, período, né? E vem uma outra empresa e te convida para trabalhar, para fazer a mesma coisa que eu fazia nesse hotel. Mas o nome Sheraton sempre foi um nome, assim, para mim, que me chamava muita atenção.
uma marca mundial importantíssima, um hotel cadeia americana, né? Eu falei, nossa, um hotel como esse é tudo de bom você sonho, trabalhar, né, é um sonho de qualquer pessoa, né? Lidar com americanos, né? Com líderes que são estrangeiros, com cabeça diferente. E eu fiquei muito, muito empolgada. Mas eu tinha acabado de ter meu bebê, estava com 2 meses, fui lá, fiz uma entrevista, levei ele. O meu marido sempre me apoiando, foi comigo, né? Levou a criança, a gente fez a entrevista. E aí a pessoa, na época que me entrevistou, que por sinal, olha como é que o mundo dá volta. A pessoa que me entrevistou na época para essa posição, hoje ele vem a ser sogro do meu filho, ou seja, caramba, quase sogro, que ele ainda não casou, né? Mas como é que o mundo dá volta? Caramba. Ou seja, meu filho veio namorar a filha dele, né? Bacana. Muito interessante. Então, eu tive essa entrevista com ele lá na época, eu falei, olha, eu não vou abrir mão do meu período de licença maternidade, e ele me disse, não, eu vou esperar você terminar o período, né, para você trabalhar conosco. E assim foi. Então, assim que eu fui para o Sheraton, e daí sim, comecei uma carreira incrível lá, comecei como gerente de reservas, que era a mesma posição que eu tinha, e aí eu fui por várias áreas. Olha, se você me perguntar, a única área que eu não gerenciei foi a área de alimentos e bebidas, mas eu fui para vários departamentos, área de vendas, projetos especiais, como executiva do hotel operacional. Então, fui passando por várias áreas, né, naquele hotel, naquele empreendimento, até que um belo dia me convidaram para assumir a gerência geral de um hotel em Porto Alegre. E naquela época, Bruno, já tem bastante tempo, já tem quase 20 anos isso, né? Esse começo foi em qual? Porque aqui no Rio nós tínhamos 2 hotéis. Não, né, sempre foi nesse que eu estou falando. Leblon. Esse Leblon. Eu comecei aí e voltei para aí, né? Eu vou chegar lá. Sim. Eu comecei aí. Então, nesse momento, estavam precisando de um gerente para o Sheraton de Porto Alegre, porque os gerentes que passaram por lá não conseguiam ter um bom relacionamento com o dono. O dono era uma pessoa bem, assim... hoje vejo que ele não era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa exigente, e não estavam conseguindo se relacionar com ele. E aí, na época, me procuraram, falaram, a gente tem um desafio enorme, a gente não consegue ter um gerente fixo nessa propriedade, e a gente queria ver se você aceita esse desafio de ser gerente geral desse lugar. Falei, nossa, mas primeira posição, né, de gerente geral, e ainda com um desafio desse tamanho, né, administrar uma situação, estado, né? Também num outro estado. Enfim, eu aceitei, lógico, a minha família topou, nós fomos para lá, eu fui gerenciar esse hotel. E, na verdade, Bruno, o que eu vi nada mais é do que um proprietário que queria ser reconhecido, mais nada, como proprietário. E a gente começou uma relação assim excelente, até hoje a gente se fala, sabe? Então foi para mim uma experiência maravilhosa gerenciar aquele hotel. Você imagina, há quase 20 anos atrás, uma mulher nessa posição, era tipo, não tinha. Eu fui a primeira mulher da minha empresa na América Latina a assumir uma posição de gerente geral. Que bacana, hein? E na época, lá no Sul, também não tinha nenhuma mulher nessa posição, sabe? Então foi um desafio duplo para mim. E mais uma vez para lidar com pessoas, né? Nesse caso, com uma pessoa que, segundo todo mundo falava, tinha dificuldade, você foi lá e conseguiu. Foi super legal, foi uma das melhores. Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque na verdade, ele não era essa pessoa como pensavam que ele fosse, né? Me pintaram uma coisa, mas não era nada disso. Era um empreendedor, um visionário que enxergava lá na frente e queria mais e mais e mais. Então, a única coisa que tinha que mostrar para ele que algumas coisas eram possíveis, outras não. E assim, e sempre com muito jeito, né? E foi uma experiência maravilhosa. Aquela cidade, Porto Alegre, para mim, foi uma experiência linda, porque é uma cidade pequena, então a qualidade de vida era ótima.
Quando eu cheguei lá, falavam assim para mim, é Lonja Bessa esse lugar. O Lonja Bessa era 15 minutos. Você estava acostumada a correr, né? E, caramba, 15 minutos é Lonja Bessa. Então, tudo era assim, muito rápido. Então, eu tive uma qualidade de vida, meus filhos também, meu marido. Então, foi um tempo muito bacana, né? Muito bacana lá em Porto Alegre. E era interessante, naquela época, quando tinha reuniões, assim, da nossa empresa, e eram, sei lá, vários homens, só tinha eu de mulher, né? Eu me sentia assim, gente, não tem assunto, porque homem, os assuntos, essas conversas são diferentes. A resenha é sempre diferente. Puxa vida, não tem nenhuma mulher aqui para eu poder fazer, né, uma conversa diferente, nada. Mas foi um tempo muito lindo, sabe? Muito lindo. E quantos anos você ficou lá em Porto Alegre? Então, fiquei em Porto Alegre 2 anos e meio, mais ou menos. Caramba, colocou a casa em ordem e voltou. Aí teve uma oportunidade para voltar para o Rio. E eu acho, assim, a gente que tem a vida nas mãos de Deus, a gente sabe que todas as coisas acontecem porque Deus tem um propósito, né? Eu estava muito feliz em Porto Alegre, a minha família, meus filhos, ninguém queria voltar para o Rio de Janeiro. Mas apareceu uma oportunidade de trabalhar no Sheraton da Barra. E aí eu falei, olha, é essa oportunidade de voltar para o Rio ou não vou ter outra oportunidade, né? Porque é difícil. Posição de gerente geral não abre toda hora. E eu conversei na época com a minha família e a gente falou, bom, então é uma oportunidade da gente voltar para o Rio. E a gente voltou para o Rio e logo depois, 1 ano depois, meu marido veio a falecer. Então, eu fico pensando, se eu tivesse em Porto Alegre, longe de toda a minha família, teria sido muito difícil, né, superar essa perda. Então, foi tudo na hora certa, no tempo certo, Deus sempre cuidando, né, da gente. E eu fiquei ali na Barra 8 anos. Foi um tempo também bem grande, bacana, sabe? E já como gerente geral, gerenciando. Gerente geral. Na época, você lembra quantas pessoas você administrava lá? Então, aquele hotel era ainda, né, até hoje, um condomínio. Então, hoje não é mais bandeira Sheraton, né? Não, hoje não, hoje é outra bandeira. Mas na época era uma bandeira Sheraton, num condomínio. Então, você tem 2 prédios, né, ali. Um que é um prédio de hotelaria e o outro que era de residências. Então, era um condomínio muito grande. Então, na época, a gente chegou a administrar ali quase 600 pessoas, sabe? E era na época que também a hotelaria estava muito forte, auge, no Rio, muito boa, muitos negócios, é um hotel realmente uma localização bonita, um hotel bom, né? Então, teve uma ocupação ali fenomenal. Então, ali isso foi já um trabalho na época, duro. 2000... Ali foi em 2006, mais ou menos, que eu fui trabalhar ali, 2005, 2006. Então, foi uma época muito, muito boa. E depois de ficar ali 8 anos, e aí ganhei de presente de volta. A cereja do bolo, né? O Sheraton Grand Rio, onde eu comecei praticamente a minha carreira, né? Então, eu tô lá, fui para lá na época da Copa do Mundo, né? Que a gente pegou uma pauleira lá, o hotel também tinha terminado uma reforma maravilhosa, então peguei um hotel com investimento de 55 milhões, um hotel novo, lindo. No ano seguinte, a gente reformou a área de lazer, que não estava reformada ainda. Então, assim, o hotel ficou maravilhoso. Para mim, foi um presente. Foi a cereja que faltava, né? No lugar que eu comecei. Interessante que, quando eu cheguei lá, eu ainda encontrei funcionários da minha época. Que legal, hein? Sabe? Pessoas que trabalharam comigo lá atrás. Então, que coisa interessante, né? Então, é um hotel que eu tenho uma paixão, assim, incrível. Então, foi um presente mesmo que Deus me deu voltar para esse lugar e ter o privilégio, né? Então, lá você já está há quantos anos nesse Então, hotel? Comecei em 2014, 2014, né? na Copa de 2014. Então, já vai fazer aí 6 anos, 6 né? anos, bacana. Então, é assim, e hotelaria é algo apaixonante. Eu sempre digo, quem gosta de se relacionar com pessoas, quem gosta de desafios, quem gosta de viver um dia diferente do outro, hotelaria é a profissão Nunca certa. se repete, né? Não, sempre, todo dia você tem uma história diferente. O problema, às vezes, pode até se repetir, né? Mas o personagem é sempre outro, né? Não, é porque dentro de um hotel você reúne tudo que você possa imaginar, que vai desde a área, lógico, financeira, como toda empresa, mas aí você tem alimentos e bebidas, você tem manutenção,
você tem a parte mesmo de lidar com os hóspedes, você tem a forma de arrumar os quartos. São tantas coisas que envolvem um prédio, né, a hotelaria, que você fica envolvida o dia inteiro com coisas diferentes, sabe? É um mundo muito lindo, é um mundo bem interessante. É pena que a gente está vivendo um momento agora, né, Bruno? É justamente sobre isso que eu ia te perguntar. O hotel, você teve até antes dessa pandemia, o hotel sofreu lá um acidente, né, por conta das chuvas. Eu lembro que foi uma semana depois do nosso evento, a gente fez um almoço lá em fevereiro, né, na primeira semana de fevereiro, e na semana seguinte você foi ali afetada com as chuvas, né, aquelas chuvas de verão ali, te deu um prejuízo enorme ali, né? Você sabe que eu acho que ninguém viveu o que nós vivemos, que foi em um ano ter que fechar o hotel 2 vezes. Porque a gente fechou o ano passado, em função da inundação, da chuva. A diferença é que quando a gente fechou o hotel no ano passado, a gente tinha um controle na nossa mão. Então a gente conseguia acelerar o processo para poder reabrir. E a gente fez um trabalho incrível. A gente, com menos de 2 meses, a gente conseguiu reabrir o hotel depois de uma inundação total. A gente ficou sem a parte toda nossa elétrica, ficou debaixo d'água. Submersa, né? Eu lembro. Submersa. A gente teve muitos problemas, mas a gente conseguiu reconstruir tudo Foram 50 dias, a gente conseguiu reconstruir tudo. Colocamos subestação elétrica temporária, enfim, a gente conseguiu colocar o hotel para funcionar. Então, essa foi uma experiência bacana. Mas agora, com essa situação toda da pandemia, não está no nosso controle, né? A situação não depende da gente. O hotel teve que ficar fechado 5 meses. Nós fechamos o hotel no dia 1º de abril e reabrimos agora, no dia 1º de setembro. Ainda com uma ocupação assim muito pequena, né? Porque por conta da restrição também. Muitas restrições, né, de viagem, e a gente não tem ainda todas as companhias aéreas voando para o Rio de Janeiro, quer dizer, as fronteiras foram abertas recentemente. Então, assim, ainda está tudo muito pouquinho. A gente tem tido mais demanda do mercado local mesmo, né, de brasileiros, paulistas e mineiros que vêm de carro. Alguns de avião também, mas a maioria vem de carro, mas ainda uma ocupação bem pequena. Então, a gente está recomeçando ali de pouquinho em pouquinho. Uma nova forma, né? Eu acredito que a gente costuma dizer que também é uma expressão que é um novo mundo que a gente está vivendo, né? Tendo que se adaptar a essa nova realidade, como as coisas funcionam e como vão funcionar daqui para frente, né? Com certeza. Você vê, a gente tem um centro de convenções grande no hotel, nós temos 12 salas de reunião, mas a nossa maior sala, que antes cabia 800 pessoas, hoje a gente coloca 100 pessoas, sabe? Sim, é o máximo permitido. Não tem como, né? Então, é um novo normal mesmo que a gente está vivendo, com todos os protocolos. Você imagina, a hotelaria ela é reconhecida no mundo todo pela gentileza, pela simpatia, por fazer com que os hóspedes se sintam bem acolhidos, né? E isso sempre é feito com sorriso. E o sorriso hoje está escondido. Coberto com a máscara. Né? A gente hoje tem que sorrir com os olhos. Fazer uma máscara com sorriso, então. Mas sabe que a gente tem treinamento lá, com a equipe e tudo, dizendo para eles a diferença do sorrir com máscara, onde os olhos passam a ser o seu sorriso, né? Porque a gente consegue perceber nitidamente um sorriso por trás da máscara. Os olhos também. Então, assim, é tudo novo. A gente está tendo que reaprender tudo isso, né? Esse sorriso que faz parte do carioca, essa simpatia de apertar a mão, de abraçar, de estar junto, hoje não existe mais. Então, é interessante. Hoje, quando eu vou conversar com o hóspede, que o hóspede se aproxima, o educado é você se afastar. É verdade. Porque você quer demonstrar a ele que, por respeito, você quer manter uma distância, né? Por respeito à saúde dele, ao bem-estar dele. Então, ao invés de você se aproximar, você acaba se afastando por uma questão de respeito. Então, são coisas diferentes que a gente está aprendendo. Uma nova realidade, né? E que experiência você tira desse período lá, você como gestora, né, que é lá desse negócio, né, desse grande negócio, né, como você disse aqui, é um mundo, né, para administrar.
Que experiência você tira desse período aí? Você ficou quanto tempo fechada lá, desde o momento onde foi decretado até a reabertura? O hotel ficou fechado 5 meses. 5 meses. E nesses 5 meses, Bruno, o nosso maior desafio foi como reaproveitar os nossos associados, a maior parte deles. É claro que alguns, infelizmente, a gente teve que dispensar. A gente acabou dispensando os funcionários que tinham um tempo menor, né, que estavam ainda em período de experiência. Os mais novos é que foram desligados, né, enfim, depois de um período, porque a gente viu que não tinha como sustentar, porque no início tudo era novidade. A gente não sabia que ia tomar a proporção que se tomou. É como você disse, no momento lá do acidente você tinha um cronograma na mão. Exatamente. Que você podia antecipar, mexer com ele, né, trazer ele mais próximo, mas Exato. Nesse momento não tinha, né? Não existia uma receita pronta. Não, e a gente não sabia o que ia acontecer, não existia uma luz no fundo do túnel. Então, a nossa preocupação primeira foi como preservar os nossos talentos, porque talento é uma coisa difícil de você encontrar. Pessoas talentosas, tem muita gente sem trabalho, é fato, e é triste isso, mas poucas são as pessoas que realmente se dedicam, são talentosas, são pessoas que vivem aquele trabalho, mais simples que seja, com amor, com dedicação. E a gente tem um grupo grande de pessoas com esse perfil, sabe? Pessoas talentosas. E é muito difícil, né? E aí a gente quis preservar o máximo, né? Que a gente pôde. O governo, logicamente, ajudou com essas medidas, né? Ajudando, contribuindo com parte do salário. Então a gente, assim, segurou o máximo de associados que pôde. Até hoje a gente ainda tem um grupo grande de funcionários em casa, porque a nossa média de ocupação... Não tem demanda, né? Não tem. A média de ocupação está aí 15% no mês. Nos finais de semana sobe, né? Passa para 30%. Você imagina. Não. Quando a gente tinha 30% de ocupação, a gente chorava. Era um caos, né? Que é isso? Você vê, quando o hotel fechou em fevereiro, nós fechamos com 91% de ocupação. Foi a média de ocupação do mês de fevereiro. Excepcional, um mês maravilhoso. E agora a gente está recomeçando, né? Então, com esse nível de ocupação, a gente não consegue colocar todos os funcionários trabalhando. Então, muitos deles ainda estão em casa, com contrato suspenso, mas com a colaboração do governo, né? Está sendo possível as pessoas... Flexibilizou muito, né? Essa ajuda, né? Essa ajuda foi bem bacana. E a gente está aí segurando até, né, quando der. A nossa intenção é continuar segurando. A gente espera que agora em outubro comece um pouquinho a melhorar. Tem um feriadozinho aí em outubro. Novembro, a gente já espera que algumas companhias aéreas também já comecem a voltar a voar para o Rio de Janeiro. E vamos aí de pouquinho em pouquinho, né? Infelizmente, sem o Réveillon, sem o Carnaval. Seriam os 2 picos, né, de turismo. São 2 períodos assim, bem importantes para a hotelaria, que são momentos que a gente consegue concentrar muitos estrangeiros, né? Eles amam o Carnaval e os fogos, né? Passar esse período aqui. E é um aprendizado. A gente vai começando a criar situações novas. Eu acho que o mercado brasileiro, nesse momento, é o nosso foco, né? É isso que eu ia te falar. O pessoal está migrando aí essa questão do público, né? Por conta do fechamento das fronteiras, até do receio que as pessoas estão de se deslocar para longe, né? Uma viagem assim de grandes horas de voo. Então, acho que o nosso público interno aqui vai ser o maior usuário, né? Vamos dizer assim, desse sistema todo, né? E sabe o que a gente está vendo também de interessante? O público do Rio de Janeiro, ele está usando o nosso hotel. Porque o hotel é um resort, né, urbano. A gente chama o nosso produto de um resort urbano, porque tem todas as características de um resort, mas numa metrópole. E isso não existe, isso é algo muito, muito raro. Então, a gente tem o privilégio de ser um hotel pé na areia. Você estando no hotel, você pode estar na areia, né, tomar banho de mar, né, com 2 piscinas gigantes, com quadras de tênis, kids clubs para as crianças. É um resort completo. Restaurantes, né? Nossa, 4 restaurantes. Então, é um resort completo, com uma diversidade gastronômica e de atividades muito grande.
e, ao mesmo tempo, você está numa metrópole. Então, você pode ir num shopping, num teatro, num cinema, né? Então, isso não existe. Isso é algo muito raro. E o que a gente está vendo é que o próprio carioca, a gente tem uma tarifa para carioca, se você quiser se hospedar lá, bacana. procure uma tarifa para carioca. Viu quem está assistindo aí, ó. E aí, o carioca está passando a querer usufruir do nosso produto. E a gente está tendo, assim, no final de semana, bastante procura, né? Bastante procura. Não só para dormir, como também para passar só o dia. Fazer o day use fazer o day use e tal. Isso está sendo uma experiência nova para a gente também. Bacana, sabe? se reinventando, né? A lição, então, que tira disso tudo é esse processo aí de reinventar e de fazer algo novo. A gente está se reinventando. E você também, né? Acredito eu que no teu negócio você deva estar tentando aí se reinventar, né? É o que a gente tem feito também. A gente está tentando se reinventar, porque, enfim, está... no meu mercado houve uma mudança na questão do acesso, né? As pessoas que antes iam para o seu escritório produzir, né? A grande maioria hoje, agora está retomando e tudo, mas a gente ficou um bom período com as pessoas produzindo de casa, né? Então, toda aquela infraestrutura que se tinha na empresa de conectividade, de acesso, hoje está se transferindo para as residências, né? Muitas delas estão tendo que melhorar isso para conseguir desempenhar o seu trabalho de home office, fazer as suas reuniões. Você lá, como é que ficou nesse período? Conseguia ir para lá todo dia? Não, assim, nesse período eu ia no hotel, assim, uma vez por semana para ver como estavam as coisas, porque mesmo com o hotel fechado, a gente deixou uma equipe lá trabalhando, né? A gente deixou uma equipe de segurança, uma equipe de manutenção, que ficaram direto cuidando do produto, porque tem várias coisas que você não pode deixar de fazer, né? A água tem que ser trocada sempre, a manutenção tem que estar constante, limpeza, equipamento, né? Tudo isso. Então, a gente ficou com uma equipe lá, eu ia lá para dar uma olhada, mas o trabalho todo em casa foi exatamente isso, cuidando do que fazer com os nossos associados, entendendo como é que vinha o mercado, tentando saber as próximas reservas, porque tínhamos várias reservas nos livros, né, que no final não aconteceram. Né? Então, mesmo que o hotel estivesse aberto, essas pessoas não estariam se hospedando, né? Então, fazendo contato, enfim. E foi um período assim, a gente tentando entender o que seria o novo normal, se adaptando a uma nova realidade, porque hoje nós temos todos os protocolos da Marriott International aplicados no nosso hotel, porque para arrumar um quarto hoje não é igual como se arrumava antes. Tem todo um protocolo, né? Todo um protocolo. Né? E a gente chama o quarto do hóspede, ele usa o termo de santuário do hóspede, porque nesse momento, estar distante, como eu falei para você no início, é o que é normal. Então, quando o hóspede se hospeda, a gente só entra no quarto por autorização dele. Então, antes da entrada, a gente tem todo um protocolo de higienização completa de tudo, do apartamento, tudo que você possa imaginar. E depois que o hóspede entra, a gente só entra no quarto para arrumar, se ele permitir, né? Então, é diferente também tudo isso. Então, ele tem que autorizar que a gente entre. Se ele autoriza, a gente entra com todo o protocolo, né? Para que a gente possa trazer segurança para aquele hóspede. E então, também até para o colaborador também, né? Para o colaborador também, porque na hora de tirar uma roupa de cama, ele tem que estar com toda a proteção, né? Com as luvas grandes, a gente coloca um avental, para que na hora que ele for recolher o lençol, ele também não tenha contato com talvez possíveis contágios. Focos Então é tudo novo, é tudo bem diferente, bem diferente. Eu ia te perguntar, seria esse talvez o maior desafio que você encarou na tua profissão, na tua vida profissional? Eu acho que sim, viu, Bruna? Até então tinha sido, como eu te falei, o relacionamento, né, com esse proprietário, que no final não foi tão difícil assim, e ter sido realmente uma pioneira mulher nessa função. Mas depois disso que eu estou passando agora, eu acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa parecida. Que barre isso, né? Não vai ter, não. Igual a isso, eu acho que a gente não vai encontrar. Essa inundação que a gente teve ano passado, eu pensei que pudesse ser o pior, né? A maior. Mas nem isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje é a incerteza do que vai acontecer, porque ainda não tem nada certo.
existe ainda uma incerteza para o próximo ano, né? A gente agora já está trabalhando no orçamento de 2021 e é uma interrogação enorme, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Quando é que chega a vacina? Quando todos vão estar vacinados? Quando é que o mundo volta a ter seus eventos normais? A girar, né? Porque o hotel tem 538 quartos, é muito grande. Caramba. E a gente precisa de grandes convenções, de reuniões, de eventos importantes na cidade. Sem isso, não tem como todos os dias ter esse número de quartos ocupados. Então a gente precisa desse negócio, a gente precisa desse segmento de negócio. E a gente ainda não tem ideia de quando isso tudo vai voltar, né? Você soube pela mídia que já está confirmado o Rock in Rio no ano que vem, né, por exemplo. O Rock in Rio é um grande evento para a hotelaria, né? Então, se realmente se concretiza, que se confirme isso, já é uma luzinha verde, né, que nos dá um pouco de fôlego, de esperança. Então, a gente está assim, está olhando para o futuro, buscando oportunidades de melhorias. E nunca podemos perder a esperança, né? De que vai mudar e de que tudo isso vai passar. Verdade. Se você pudesse transferir tudo isso que você viveu para um negócio, né? Falando agora para o público empreendedor, que dica você poderia dar para ele, pegando toda essa experiência tua de gestão, né, de uma grande empresa, como a gente disse aqui, de uma referência mundial, para o negócio dele, talvez um negócio pequeno que está começando agora, ou até mesmo um negócio médio, grande, o que você conseguiria nos dar de dica para quem está nos assistindo e que de repente está ouvindo, vendo, né, aqui a tua história e de repente está pensando assim, poxa, usando um pouco da experiência dela, né, de uma carreira brilhante, né, que a gente está aqui tendo a oportunidade de conhecer, como é que eu conseguiria aplicar isso talvez para o meu negócio? Você falou muito bem aqui da questão da gestão das pessoas, né? Que eu acho que isso é algo fundamental, você saber cuidar das pessoas que estão ali, dos seus colaboradores, do seu cliente. Também você falou dessa questão de reter os talentos, né? Conseguir manter. Muita gente também teve que demitir pessoas nessa época por conta, né, da dificuldade financeira, por mais que tenha tido o apoio do governo, mas muitos negócios simplesmente pararam totalmente. O seu, né, como o seu lá parou, mas o seu estava debaixo de uma estrutura muito grande, né, que é uma rede internacional e que conseguiu aí manter dentro das possibilidades, conseguiu manter, né, o profissional, uma boa parte do seu profissional. Mas que dica você poderia dar para o nosso público relacionado a tudo isso? Então, eu vejo assim, Bruno, eu acho que toda crise é uma oportunidade. A gente não pode olhar a crise como um problema. A gente tem que olhar a crise como uma oportunidade de fazer diferente. Então, quando a gente olha a crise e pensa, o que eu posso fazer de diferente para que eu possa sobreviver, isso te traz sempre insights que você pode aplicar. Então, a primeira dica é acreditar, sabe? Acreditar que nem tudo está perdido, acreditar que a crise não é o fim. A crise, muitas vezes, ela pode ser uma vírgula, mas ela não é o ponto final. Então, a gente não pode encarar isso, porque quando você encara a crise como um ponto final, você já morreu antes de tentar sair do sufoco, né? É como se você estivesse se afogando, e se você acredita que você vai morrer, você realmente acaba de se afogar e não tem jeito. É verdade. Mas se você está se afogando, mas acredita que se você botar a mão para fora, alguém vai segurar na tua mão e vai poder te ajudar a sair, depois que você sair, você vai poder recomeçar, eu acho que isso faz toda a diferença. E isso a gente faz muito com o apoio de outras pessoas. A gente tem uma gestão, né? No caso, eu tenho uma gestão também de escutar muito as pessoas. E, às vezes, algumas ideias vêm de pessoas que você nem imagina, algumas soluções vêm de pessoas que você nem espera. Então, isso tudo é muito válido, sabe? Acreditar saber que sim é possível. Também, né? E saber ouvir, né? Ter a humildade de entender que você não é o dono da razão. E se você não tem a saída, busque em alguém que alguém pode te ajudar, né? Quanto mais você conversa com outras pessoas, mesmo que não sejam do teu ramo,
você sempre consegue absorver coisas Bacana. que vai te ajudar, sabe? Eu penso muito nisso também. Sempre dá valor, né? Aos mínimos detalhes, às mínimas pessoas, né? Às vezes a pessoa quer ouvir o cara lá que está no auge, no topo da pirâmide, e esquece de ouvir aquele que está ali do teu lado ou abaixo de você, né? É verdade. Acho que isso é muito importante, né? É isso mesmo. Que bacana. Eu também penso sempre posso compartilho dessa experiência também, porque eu acho que isso é bem bacana. Você saber ouvir todos os lados, né? Não só aquele que você vê como referência, mas talvez aquela pessoa que está ali no dia a dia, que às vezes passa despercebido e pode te dar uma dica de $1 milhão. Eu acredito, assim, do que a gente não é o dono da razão. Talvez a gente consiga fazer a gestão por botar todas as informações juntas e criar uma solução que seja eficaz. Mas a gente nunca é o dono total da razão, da verdade, né? Eu acho que tem muitas pessoas que podem contribuir com verdades que se tornam práticas depois. Então, eu acho que é por aí também. Saber ter humildade para ouvir isso. Para ouvir e reconhecer, né? É por Bacana. aí. Bem, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Eu acho que você foi muito importante tudo isso que você disse, foi muito bacana poder ouvir, conhecer a tua história. Como a gente falou aqui no início, né? A gente conhece aqui a Cíntia do dia a dia, da comunhão cristã, das células, né? Você lidera... Quantas células hoje, Cíntia? Então, na verdade, hoje a gente tem aí umas 16 células. Caramba, que legal. Então a gente conhece esse teu lado ministerial, vamos dizer assim, né? Você também é pastora, né? Eu acabei esquecendo de falar aqui no início, mas é importante deixar registrado aqui também, pastora Cíntia, acima de tudo, né? De uma grande executiva, uma mulher de Deus, uma mulher que, para mim, é referência aqui na igreja. Como eu disse, quando eu cheguei aqui, você foi uma das pessoas que nos abraçou assim com amor, não só a minha família, né? Como um todo, e a gente ficou assim encantados com o teu amor, com o teu carinho. Eu acho que você falou aqui de pessoas, eu acho que é uma, vamos dizer assim, um exemplo vivo do que você é, né? Você é uma pessoa que demonstra isso num simples bate-papo como esse aqui, né? Mas eu que conheço particularmente a vivência com você aqui diária, né? Semanal, pude vivenciar isso. Então, assim, sei que você está falando realmente de coração aquilo que você vive, né? Esse amor, esse carinho que você tem com vidas, não só no meio profissional, né? Mas também como um todo, na vida espiritual, na caminhada cristã. Então, para mim, hoje, esse programa é muito especial por isso, né? Pelo que você representa, não só para o nosso Ministério aqui de Empreendedores, mas falando como Bruno, como, né, pessoa, todo esse carinho que você sempre demonstrou por mim. Sou muito grato a Deus pela tua vida. E, para mim, hoje é um programa muito especial por isso. Legal. Por ter tido a oportunidade de conhecer um pouco a tua história profissional. Acredito que o nosso público que está em casa também está conseguindo absorver tudo isso que você disse aqui e, de repente, aplicar isso para o seu negócio. Pessoas jovens que estão nos assistindo, de repente, estão em dúvida do que fazer, né, de qual carreira, de qual caminho seguir. De repente, vão se sentir inspirados pela tua história. Então, te agradecer. Obrigada. E caminhando para o final, eu queria te pedir para fazer a consideração final para o nosso público aí, que está nos assistindo e que está te acompanhando nesse momento. Tá bom. Eu queria, então, falar para os jovens, porque eu acho que a realidade hoje dos jovens, eles querem conquistar as coisas antes, né, do tempo. Então, se você é jovem, se está começando uma carreira, o que eu diria para você nesse momento é: faça o que está nas tuas mãos para fazer com muita dedicação e com muito amor. Porque tem sempre alguém que vai ver e vai reconhecer. Não existe nada que a gente faça que fique no oculto. Tem sempre alguém olhando. Então, faça com dedicação, não faça pensando que você está sendo explorado ou que você está fazendo isso e não tem ninguém vendo. Não pense assim. A palavra de Deus é tão sábia, né? Eclesiastes já fala isso, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a tua força. E o resultado disso, você vai ver. Vai ser alguém reconhecendo você, te dando oportunidade de crescer, te dando oportunidade de seguir uma carreira brilhante, porque quando a gente faz alguma coisa com amor, com dedicação e carinho, o resultado vem. Tá bem? Era isso que eu queria, então, deixar aí para essa garotada nova. Bacana, bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. E caminhando, você que está nos assistindo, eu quero agradecer pela sua presença hoje aqui. Espero que você tenha gostado desse programa, como eu gostei de viver, né, ouvir essa história maravilhosa aqui da carreira da Cíntia Gomes. Pedir para você compartilhar esse link mais uma vez na sua rede de amigos, na sua rede social. Compartilha, porque, de repente, uma pessoa que está aí, que vai receber esse conteúdo, pode
talvez mudar a história dela, dar um novo rumo para que ela possa empreender ou para que ela possa fazer algo novo naquilo que ela já executa, talvez seja um profissional melhor. Então, nos ajude a compartilhar, agradecer mais uma vez você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pela Bem Mais TV. Agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, mais uma semana. E te dizer que na semana que vem estaremos aqui novamente, então não deixe de participar conosco, a sua presença, a sua participação é muito importante. Então, nós te esperamos na próxima semana e, mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Um abraço e até a próxima semana.